Olá, boa tarde para todos, boa tarde, na graça e na paz de Jesus. Tudo beleza com vocês? Bacana, bênção de Deus. Vou aguardar o pessoal ir entrando aí, né? O pessoal já está se aproximando, está chegando aqui. Mas me dá uma boa tarde, me dá um alô, né? Dá um alôzinho. Eu vi aqui que o Cleiton Queiroz, vi a sua foto aqui, Cleiton, Deus te abençoe. Mas aqui, ó, meu amigo, a paz do Senhor, Cleiton, que alegria, que imenso prazer poder compartilhar com você aqui, tá bom? Deixa isso tudo passar, Nova Resende te aguarda. Deus te abençoe aí em São Paulo. Jefferson Campos, Deus abençoe também. Boa tarde, Emanuel Diniz. Boa tarde, Emanuel. Que Deus te abençoe muito, tá bom? Que a graça do Pai esteja aí na sua vida, no seu coração. Meire, Roberto, paz, boa tarde. Passando tudo isso aí, nós vamos lá visitar vocês, tá bom? Vamos programar aí com o Marquinhos, com a Mirlene. Nós vamos lá visitar vocês com a maior alegria, tá bom? Vai me dando um alôzinho aí enquanto eu vou aqui organizando as coisas. Vamos conversar um pouco, pensar um pouco naquilo que Deus tem pra gente. É o que a gente pode fazer agora, nunca perder a fé, nunca desanimarmos, nunca deixarmos o desânimo abater nosso coração, né? Eu acho que é momento da gente confiar em Deus. Kátia, né? Deus abençoe. Milton, Carol, quarta-feira você está na escala do louvor, tá? Nós estamos fazendo um louvor resumido, só com 3 pessoas, então já combina aí, tá? Domingo, ontem foi a Juliane, quarta-feira vai ser você, Carol, com só mais 2 músicos, tá bom? A gente organiza certinho aí. Quem mais aí está entrando? Deixa eu só escrever aqui. Gente, eu tenho algo para compartilhar com vocês. Fantástico, algo de Deus. O presbítero Mozart mandou uma mensagem cedo: pastor, faz uma live, uma meditação a respeito de Isaías 43. E eu fui reler, aquilo mexeu comigo, então nós vamos conversar um pouquinho aqui agora sobre Isaías capítulo 43, tá ok? Então vamos, eu tenho um texto aqui de 2 Coríntios, estou falando de ânimo, né? De não desanimar. 2 Coríntios 4, verso 8, né? Vamos no verso 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, o Evangelho, a palavra de Deus em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Olha só que coisa interessante. A palavra de Deus é fantástica, gente. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Palavra de Deus pra gente. Simone, lá de Itaguajé, Simone, que saudade, Deus abençoe a sua vida. Lá de cá. Renata e Edivaldo também, Deus abençoe muito a vida de vocês. E a princesinha. Então, em tudo atribulados. Quantas tribulações, né? Mas não angustiados. Perplexos, é o que nós estamos agora, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Em outro momento eu vou fazer uma live para a gente falar desse texto aqui que o apóstolo Paulo fala. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 em diante. Tá bom? Nós vamos meditar. Mas hoje eu quero meditar com vocês um texto fantástico, um texto maravilhoso. Boa tarde, Sidneia. Dê um abração aí no Odimar, tá bom? Na filha também, no filho, em todos.
Eu quero começar lendo a Bíblia, claro. Vamos ler aqui o texto de Isaías, capítulo 43. É uma promessa que Deus fez a Israel, que está muito ligado, né, ao agir de Deus na libertação do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Deus dando uma palavra para o povo, para eles ficarem com o coração nele, porque a despeito daquilo que eles estavam passando, a vitória de Deus viria na vida do povo. Deus iria resgatá-los. Compartilhe o vídeo aí, tá, gente? Compartilhe para os seus contatos também aí. Carmina Navarro, Deus abençoe muito sua vida lá de Muzambinho, Deus te abençoe. Mãe do pastor João Navarro. Então, há uma promessa de Deus para o povo de Israel, da libertação da escravidão da Babilônia. Promessa essa baseada na graça de Deus, simplesmente na graça, e somente na graça de Deus. Mas que também serve para nós hoje. Porque a Bíblia como um todo, ela é um livro que tem que ser lido em sua época, para entendermos a mensagem na época, e aí a gente faz aquilo que a gente chama de hermenêutica, a gente traz a mensagem para nós hoje. Então, da mesma forma que Deus estaria com o povo de Israel, e esteve com o povo de Israel, o texto fala sobre isso em vários momentos, Deus também estará conosco nesse momento que a gente está passando agora, tá bom? Deus estará, ou melhor, reformulo, Deus está conosco e sempre estará conosco em todos os momentos. Querida Inês, Deus te abençoe muito. Boa tarde, tá bom? Muita saudade da senhora. Que Deus te abençoe e esteja contigo. Então, é interessante pensarmos nisso. E eu quero ler então dois textos. Vamos lá. Primeiro Isaías 43, depois eu quero ler Romanos, capítulo 5. Boa tarde, Elaine. Deus te abençoe. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Aqui Jacó é uma referência a Israel. E que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te salvei, eu te resgatei. Chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém, amém e amém. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz assim, que a tribulação é perseverança, e a perseverança produz esperança, a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Tá ok? Tribulação, perseverança, experiência e esperança. Deixa eu dizer uma coisa para nós aqui, para todos nós, porque eu preciso me incluir naquilo que eu mesmo estou falando para ouvir. Quando a gente inicia a nossa caminhada de fé com Cristo, boa tarde, cunhada Quesia, Deus te abençoe. Quando a gente inicia a nossa caminhada com Jesus, que é fantástica, que é maravilhosa, nós não ficamos isentos de passar por tribulações. Nós não ficamos isentos de passar por aflições neste mundo. Pelo contrário, a palavra de Deus nos assegura que nós seremos provados. A provação faz parte. O próprio Jesus disse, lá em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Isso fica bem claro no texto que nós lemos aqui de Isaías. Quando passares, e não se passares, quando passares pelo rio, pelo fogo, pela água, né? E ali tem o cuidado de Deus.
Então, há uma certeza que nós passaremos por tribulações, que nós passaremos por aflições. Mas o consolo nesse tempo, eu tenho certeza que esse tempo que a gente está vivendo agora já demonstra isso, que nós estamos passando. Então, há uma promessa: quando vocês passarem por tudo isso, eu estarei com vocês. Então, quando a gente ouve isso, que Deus estará conosco nas nossas tribulações, nas angústias da vida, isso para a gente é um alento, isso para a gente é um bálsamo, é uma fortaleza. O salmista disse lá no Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O apóstolo Paulo foi perseguido e afligido lá na cidade de Antioquia, em Icônia, em Listra, e enfim ele disse: quantas perseguições sofri e o Senhor me livrou de todas. Algo que a gente precisa entender é que o fato é que existe um propósito em cada tribulação e não podemos ignorar isto. O texto citado de Isaías fala de pelo menos 3 tipos de situações. Primeiro fala de águas, depois de rios e finalmente do fogo, de forma gradual. A gente pode fazer uma analogia de graus de situações, graus de lutas, graus de enfrentamentos, graus de batalhas. E o texto de Romanos que eu li fala que existe um propósito para cada tribulação que a gente passa, ainda que a gente não entenda nesse exato momento, ainda que eu e você não consigamos entender o propósito de tudo isso. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Nilza, boa tarde. Jéssica e Mirovaldo, boa tarde também. Então, mas há um propósito. Há também na Bíblia uma passagem, 1 Coríntios 10:13, uma promessa de que nós não seremos tentados além daquilo que podemos suportar. Mas no processo de tribulação, Deus nos dará uma porta de escape para que possamos suportar. Então é momento agora da gente se firmar nas promessas de Deus, de nós firmarmos a nossa fé na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Mas vamos trabalhar um pouquinho aqui esses 3 tipos que o salmista fala, né? Águas, rios e fogo. Quando passares pelas águas. Olha que coisa interessante. Primeiro o profeta usa a expressão águas. O que poderiam ser essas águas? Eu não quero aqui fazer um estudo teológico nesse momento. Eu quero trazer uma mensagem de conforto e de consolo para o teu coração. E não vou ser herege nem antibíblico. Mas quando a gente pensa em água, quando passares pelas águas, aqui há uma referência à passagem das águas, né, no rio, no Mar Vermelho. Mas podemos dizer que as águas são os nossos desafios diários, as nossas dificuldades do dia a dia, as nossas angústias, as tribulações que enfrentamos dia após dia. Entenda uma coisa, que essas dificuldades do dia a dia têm o propósito de moldar, de trabalhar o nosso caráter espiritual e fazer com que dia a dia a gente se aproxime mais e mais de Jesus. Mas a gente só vai alcançar êxito, e o êxito necessário, se nós
perseverarmos nessas lutas do dia a dia, porque o texto de Paulo aos Romanos fala que a tribulação produz perseverança. Para sermos vitoriosos na tribulação, passarmos com tudo isso, sustentarmos a nossa fé, adquirirmos experiência, né? A tribulação produz tal, e vai, não é verdade? Para a gente passar e alcançar, a tribulação produz perseverança, experiência, esperança. É necessário a gente ficar firme. Fiquemos firmes, porque a nossa fé não depende de nós, a nossa fé depende de Cristo. É nele que nós fundamentamos a nossa fé. Mas são as lutas do dia a dia, quem não as passa. Por exemplo, nós estamos passando algo muito maior, que eu vou falar já a respeito, mas que está afetando o nosso dia a dia. Eu sempre tenho o costume de dizer aqui, os casais, né, que não gostavam de ficar junto, que sempre arrumava, um outro arrumava desculpa de sair, de estar não sei aonde. E agora, hein? Agora está tendo que ficar junto, conviver. Quer dizer, uma situação maior atinge o dia a dia. Então, mas até no dia a dia, nas coisas que parecem pequenas, há uma promessa de Deus. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Né? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Então, no dia a dia, há essa promessa de Deus, da sua presença confortadora, da sua presença, né, acalentadora, da sua presença fortalecedora. Mas o texto continua: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Rios. Águas, podemos falar da perseverança do dia a dia. Rios já entra na questão da experiência. Quando o profeta falou de rios, é claro que ele estava se referindo a uma situação um pouco mais difícil do que quando apenas pelas águas. Um pouco mais difícil. É um momento, talvez, do dia a dia que se transformou. O normal virou anormal, a normalidade entrou na anormalidade. E aí? Note que ele estava falando de uma tribulação de maior dimensão. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E não é isso mesmo que acontece em nossa vida? Primeiro vem as águas, as dificuldades do dia a dia, depois vem os rios. As dificuldades maiores, uma notícia que você não gostaria de ter recebido, um diagnóstico que você pensou que era uma coisa comum, né? Do dia a dia, você vai lá e descobre que é um pouco mais grave, uma notícia de um parente, não importa a dimensão, mas o dia a dia se transforma porque algo inesperado surge. Mas, para que você possa ter experiência de não ter se afogado nos rios e dar testemunho, é preciso você perseverar quando você estiver nas águas, no dia a dia. E essa perseverança vai te fortalecer quando vierem os problemas maiores. Porque se a gente não consegue perseverar no dia a dia, gente, como daremos testemunho de vitórias em rios, em situações maiores? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que estar preparado para todo e qualquer momento, toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já passei bonança, mesa cheia, mesa farta, saúde perfeita, glória a Deus por isso, mas já passei também
dificuldades, tribulações, mesa escassa, saúde debilitada, em todas essas coisas, em tudo isso, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, no dia a dia Deus está conosco. E nos rios da vida, nas dificuldades maiores da vida, Deus também está conosco, produzindo em nós experiência. Eu conto uma experiência que eu tive, eu já contei isso em algumas igrejas, em algumas pregações, que eu aprendi a andar de bicicleta um pouco mais velho, né? E aí a gente estava no centro da cidade andando de bicicleta. Eu nem sei se vocês vão se lembrar disso, meu primo Marcelo, eu não lembro quem mais estava junto, estávamos em 3, bem no centro da cidade, meu primo de bicicleta na frente e eu de bicicleta atrás, e eu achando que já era o experiente, encostando o pneu da frente da bicicleta no pneu de trás da bicicleta dele, fazendo graça. Eu não controlei a velocidade, eu acelerei mais do que devia, meu pneu entrou ali na bicicleta dele, e eu agarrou aquilo, e eu sei que eu dei uma pirueta no ar e caí estatelado no chão. Caí estatelado no chão. Aí levantei, né, como se nada tivesse acontecido, todo dolorido, fui embora para casa. Pergunte para mim se hoje eu faria isso, de ficar fazendo gracinha de bicicleta com o outro. Por quê? Porque eu aprendi. Porque eu aprendi, a tribulação, a queda, o machucado me ensinou, então hoje eu tenho experiência para não fazer isso. E é assim que acontece, né? Então, águas dia a dia. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo no dia a dia da vida. Naquelas coisas pequenas do dia a dia, Deus está conosco. Quando surgirem algo maior, isso não vai nos submergir, isso não vai acabar com a gente. Por quê? Porque a minha vida está em Cristo e Ele está me testando, me moldando, trabalhando o meu caráter. Mas Ele fala aqui, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. O fogo fala de uma provação mais elevada. O fogo fala da provação para quem já passou pelas águas e quem já passou pelos rios. Se as águas aqui são uma referência à travessia do Mar Vermelho, podemos dizer que o fogo, quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Podemos colocar como referência Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no livro de Daniel. Enfrentaram tudo aquilo para não negarem a fé em Deus, foram jogados no fogo, mas a Bíblia fala que lá eles não se queimaram, que Deus estava lá com eles, o quarto homem estava lá com eles. Ou seja, existirão provações muito maiores em nossa vida. E quando a gente persevera na água e no rio, no dia a dia, em situações um pouco mais graves, quando a gente persevera, a gente adquire experiência. E essa experiência, segundo Paulo em Romanos, produz esperança de que nós venceremos as tribulações seguintes. Só é perseverante quem já passou pelo crivo da tribulação. Como é que nós vamos saber se somos perseverantes se não formos submetidos à tribulação, gente? À dificuldade. Só tem experiência quem já perseverou. E a esperança é uma virtude daqueles que tiveram a experiência da companhia do consolo de Jesus no vale da sombra da morte. Água, rio, fogo. Lutas no dia a dia, situações um pouco mais sérias e situações
dificílimas, como esta que nós estamos passando agora. Hoje cedo recebi uma mensagem de alguém: pastor, eu acordei com o coração tão angustiado, sem saber como é que vai ser o futuro, coração apertado, com tantos questionamentos. E eu pude falar: olha, não é só você, eu também acordei assim hoje. O coração humano da gente é pequeno e se aperta mais ainda, né? Que dificuldade que é. Mas eu falei assim: olha, eu preciso aprender a descansar em Deus. Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Olha que salmo lindo. Portanto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro nas tribulações, eu não temerei, ainda que a terra se transforme, ainda que os montes se abalem. Olha, vamos ler todo o Salmo 46? Olha o quadro que ele pinta aqui. Vamos começar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa é a verdade central onde a nossa fé precisa se ancorar, para passarmos pelas águas, para passarmos pelos rios e para passarmos pelo fogo. Então essa é a verdade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Agora, presta atenção, olha o quadro que ele pinta. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Parece que ele estava citando hoje. Que dia é hoje? 30 de março de 2020. A terra se transtornou. O mundo está transtornado. O Brasil está transtornado. O coração das pessoas estão transtornados. Mas ele fala: portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumergem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Olha que promessa linda para mim, para você, para nós como povo. Ainda que tudo vire um caos. Não parece que é isso que a gente está vendo? Não parece que é isso que a gente está percebendo? Aí ele fala assim, vamos lá, versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam. China, Estados Unidos, Itália, França, Espanha, Brasil, demais países, os reinos se abalando. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, põe fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele põe fim, põe termo, põe fim, põe um ponto final. Já sabemos que tem um ponto final, tudo isso que está acontecendo agora. Isso vai passar, não sabemos como vamos lidar, mas Deus está no controle de todas as coisas. Por isso o salmista fala no versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, meu querido e minha querida,
eu te entendo. Boa tarde, Selma. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Clenilza, Jéssica, Mirovaldo, já falei. Querido, querida, eu te entendo. Sheila e Armando, Rio Grande do Sul. Deus te abençoe, querida prima. Eu te entendo. Eu sei, eu também sou humano. Boa tarde, Berenice. Eu também sou humano. Léo, Deus abençoe a sua vida. A esposa, o filho. Eu também sou humano. Eu também sinto tudo isso. Não é pelo fato de ser pastor que eu estou blindado de não sentir as minhas emoções. De não ficar um pouco abalado. É verdade, pastor também sente isso. Pastor também chora, sente. Eu estava agora há pouco aqui, quando estava pesquisando algumas coisas e ouvindo uma canção, meu Deus, quando eu chorei aqui sozinho. Chorei sozinho aqui. Estou aqui no meu escritório, fechado aqui. E pude rasgar a alma diante de Deus, colocar meu coração diante de Deus. A gente sente, eu sei que você está passando, eu sei que você está sentindo, as mesmas preocupações que você tem, eu também tenho. Agora a gente precisa ter juntos a mesma fé. A mesma fé. E eu preciso, é um exercício, tentar. Não é fácil, mas eu preciso tentar descansar nos braços de Deus. Confiar em Deus. Eu preciso me apegar naquilo que Paulo escreveu. Eu vou fazer uma live sobre esse texto, lá em 2 Coríntios capítulo 4. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Não destruídos. Não desamparados. Não desanimados. Não angustiados. Porque Deus está conosco. Boa tarde, Tereza. Lá de Cássia. Deus abençoe. Saudade também. Dá um abração no Davis e nas crianças. Crianças, né? Nunca, porque Deus está conosco, angustiados, desanimados, desamparados, destruídos, porque Deus está conosco, querido. Deus está com você. Deus está aí na sua casa. Pastor, está começando a acabar os mantimentos. Deus vai cuidar de você. Deus vai levantar alguém. Deus cuida de nós, nos usando uns aos outros para a gente ajudar. Não tenha vergonha de pedir ajuda se for preciso, porque quem tem um divide, fica com a metade, e a gente vai assim vivendo, né, e ajudando uns aos outros. É assim que a gente faz, mas Deus vai cuidar de você. O essencial não vai faltar, o básico não vai faltar, porque Deus vai cuidar de você. Supérfluo não. Deus não prometeu supérfluo. Davi falou, fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O pão nosso cada dia Ele nos dá hoje. O pão Ele dá. Mas eu preciso confiar em Deus. Eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso rasgar a minha alma, rasgar o meu coração diante de Deus, sabedor que Deus está sempre comigo, que Deus não nos abandona. Vale a pena sermos perseverantes. Perseverantes. Vale a pena perseverantes no processo de tribulação. Porque Romanos 8,18 diz, porque as aflições, guarda isso no seu coração. Olha aí, Berenice, a gente tenta ser forte, mas tem hora que fica difícil, né? Mas com Deus vamos vencer. É verdade, não é na nossa força, é na força de Deus. É por isso que Paulo diz aqui, porque as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vai passar tudo isso. Não está fácil. Mas Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que todos. Deus está conosco.
Deus está conosco. Sara, Deus os abençoe. Boa tarde também, Sara. Mozart, está aí, Mozart, meditação. Deus abençoe, Mozart. Que a graça de Deus esteja na sua vida, no seu coração. Queridos, precisamos confiar em Deus. Precisamos colocar o nosso coração no Senhor. Eu quero orar por você. Quero orar e abençoar a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero neste momento, Senhor, orar, mas orar com fé, uma fé alicerçada na Tua palavra, uma fé alicerçada nos méritos de Jesus, uma fé fundamentada em Ti. Aumenta-nos a fé. A palavra diz que a tribulação produz perseverança. É ela que nos fortalece, nos ajude a sermos firmes nesse momento. Nos ajude a não desanimar, a não entregar os pontos. Abençoe todos agora, especialmente aqueles que estão com o coração apertado, e por que não dizer todos nós. Abençoe, dê graça, dê paz, fortalece, para que possamos sair mais fortes depois que tudo isso passar. Sara a nossa nação, sara o mundo. Oramos pelo fim dessa epidemia, pandemia, desse vírus, mas confiamos inteiramente no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, meus queridos, que a graça de Deus esteja na vida de vocês. É isso aí, Sônia. Eu creio no Senhor Jesus, por isso estou em paz. Luciana, grandes coisas o Senhor tem para nós ainda. Isso mesmo, é nele que a gente confia. Tem uma canção antiga, Jesus, nele a gente pode confiar. Nele a gente deposita a nossa fé. Tá bom? Deus abençoe. Eu quis só passar um tempinho com vocês aí. Hoje de manhã eu fiz um pequeno desabafo. Não foi nada direcionado para mim, tá, gente? Porque quando é para mim, vocês me conhecem, eu vou lá e já bloqueio, já excluo, para não ter problema. Mas eu vi muitos que se dizem cristãos criticando, olha para você ver que absurdo, gente, criticando os pastores. Repito, não foi ninguém da minha comunidade de fé, ninguém que vê as minhas lives, mas gente criticando os pastores porque agora tem muita live, agora é só live, os pastores querem fama, os pastores não estão preocupados com as vidas, os pastores querem fama, querem likes, querem curtidas nas suas lives, e quanto mais curtidas, eu tive mais curtidas que o pastor João. Gente, é muito pequeno pensar nisso. Meu Deus, vocês acham que eu queria estar aqui? Eu queria estar com vocês. Eu queria estar visitando, eu queria estar lá tomando aquele cafezinho com vocês, orando, abençoando, ajudando as pessoas. Eu não queria estar aqui, eu sempre usei recurso de Facebook, de internet, mas eu não queria estar aqui, eu queria estar com vocês. Mas por que não olhar isso como oportunidade? Milhares de pessoas sendo alcançadas, pessoas que talvez nunca entraram numa igreja, pessoas que talvez nunca tiveram contato com a palavra de Deus, hoje estão dentro de casa, angustiadas, e às vezes ligando a televisão, só vendo notícia ruim, e de repente encontram um pastor, alguém falando de Jesus, e essa mensagem serve de esperança. Então assim, não foi para mim, eu não fiquei chateado comigo, não, isso você não me abala não, mas eu fiquei assim por alguns colegas pastores de outras regiões, de outros estados até, em que eu vi gente das suas igrejas. E aí se o pastor vai lá e faz o que eu estou fazendo aqui, aí um membro fica todo dodóizinho. Lá o pastor respondendo, aí já vira aquela guerra. Então, em nome desses pastores, eu estou falando, é uma ferramenta que a gente vai continuar. E sabe qual é a justificativa que alguns estão reclamando? Agora com esse monte de live, com esse monte de transmissão, está travando meu Facebook. Tem dó, né, gente? Tem dó. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos nos unir
vamos estar juntos e vamos continuar. Essa semana agora vamos organizar, a gente está querendo melhorar o som, a transmissão, vamos organizar um cantinho lá na igreja só para transmissão, para ficar uma coisa bacana, bem apresentável, e a gente alcançar mais pessoas ainda. Mais e mais gente. Vou continuar fazendo sim, entendeu? Só se cortar a minha internet. Mas não vai cortar não, porque eu pago. Tá bom? Mas vamos continuar firme, gente. O mundo precisa da paz de Jesus. Jesus falou, eu vos deixo a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Então o cristão tem paz para dar. E fica um monte de cristão aí brigando, né? Mandando recadinho, brigando em Facebook. Meu Deus do céu, para com isso, meu irmão. Para com isso, meu irmão. Agora é tempo da gente pregar a palavra de Deus. Tenha santa paciência. E se você vier mandar recadinho para mim em Facebook, vou falar uma coisa para você, ó, bye bye para você. Tchau, tchau. Não vou perder tempo contigo, não. Eu tenho um compromisso maior com a palavra de Deus e com vidas. E aqui é um recurso. É um meio para a gente evangelizar, falar de Jesus. Então vamos continuar firmes aí. É isso aí, Miriam. Vou continuar. Não, aquilo lá não me abalou, não foi para mim. Não, estou falando de você não, fica tranquilo. Tá bom? Tá todo mundo com as emoções assim, ó. Estou falando que a gente tem que se unir, Miriam. Tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar. Você tem posturas bacanas. Eu entendo as suas colocações. A gente precisa mesmo despertar o povo. Tá bom? Fique em paz, isso é uma bênção. Tá? E quando você vier aqui em Alpinópolis, com a família, eu fiz seu casamento, tá? Vem aqui nos visitar, vai ser um prazer receber você aqui em casa, seu esposo, as filhas, né? São 2 filhinhas, isso mesmo? Deus abençoe muito. Mas briga mesmo, amigo. Tá? Vamos brigar aí por uma boa causa, tá bom? Mas, irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos estar juntos nesse processo aí. Deus tem algo especial pra gente. E vamos de live. Amanhã eu estou de volta. Quarta-feira, vamos lá fazendo live lá da igreja. Vamos estar juntos, vamos compartilhar. Compartilhe os vídeos, tá bom? Deus vai nos abençoar. Tá bom, Miriam? Deus abençoe. Deixa passar toda essa fase aí, tá? E quando você vier aqui em Alpinópolis, vem visitar a gente. Queridos, Deus abençoe a todos. Vou encerrar por aqui. Não estou bravo, não. Estou feliz com Jesus. Com Ele eu estou sempre. Tá joia? Vamos que vamos, firme na presença de Deus. Compartilhe esse vídeo com essa palavra abençoada. Eu vou já baixá-lo no YouTube também, para a gente compartilhar e atingir mais gente. Deixa eu ver aqui quem mandou o recado. Kátia, nós conhecemos o pastor, sabemos o seu compromisso, sabemos que o senhor preferia estar fazendo o que fazia antes. Esse é o recurso do momento, não perca tempo. Muitas pessoas têm sido abençoadas com as lives e os cultos transmitidos ao vivo. É isso aí, vamos estar firmes. Queridos, Deus abençoe vocês. Vou parar por aqui e se me der na telha de noite, estou aí de novo. Tá bom? Deus abençoe vocês.